O silêncio pode machucar mais que gritos. Vamos falar de tratamento de silêncio. Mas por que é importante a gente ter uma noção do que é isso? Para se proteger e identificar se alguém fizer isso com a gente. O tratamento de silêncio é uma ferramenta para punir alguém. Literalmente, esse silêncio ele vai afetar a pessoa de um modo tal que ela vai se sentir culpada. Por quê? Quando você usa o tratamento de silêncio, a outra pessoa ela sente que fez algo errado, ela se culpa por fazer algo errado. Se culpa. Além disso, ela fica sozinha com os pensamentos dela e ela se pergunta, tá, mas o que eu fiz de errado? E ela não sabe, isso gera mais angústia. E ela fica pensando, poxa, mas eu não tive nem oportunidade de saber o que é que eu fiz de errado. E isso gera um ciclo de autoculpabilização só porque um outro decidiu fechar a boca e punir esse outro para deixar ele lá, naquela pressão, sentindo todo aquele negócio ruim, aquele silêncio, né? Então, por que que narcisistas, por que que manipuladores, por que psicopatas usam isso? É justamente para trabalhar o emocional da vítima, fazendo ela se sentir culpada. A culpa é um sentimento vital na questão do relacionamento abusivo. Por quê? A culpa, quando ela é ativada em alguém, ela afeta a sensação não, a noção de merecimento, a noção de capacidade, faz a pessoa abaixar, diminuir bastante na questão da autoestima e a relação dessa pessoa consigo mesma fica horrível. Tudo isso porque foi punida com tratamento de silêncio. A questão que essa falta de comunicação dá margem para muita coisa mentalmente. Por exemplo, se alguém fica calado com você. Se alguém olha para você, fica calado, fica naquela situação, você se pergunta: o que é que eu fiz? Meu Deus, e fulano não fala. Meu Deus, o que é que eu fiz? E a gente entra naquela neura, naquele ciclo. E a gente vai entrando cada vez mais, 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 e vai se percebendo, e a gente fica, por que você não fala comigo? Por quê? E a gente vai se rebaixando, e a gente busca atenção, quer resolver, e o outro tá lá, ó, como um reizinho, caladinho, lhe punindo, lhe machucando, intencionalmente lhe maltratando. Esse é o ponto do tratamento de silêncio. E a gente vai percebendo, já falei aqui, os efeitos da vítima, isso afeta a questão da culpa, gera diversos pensamentos negativos automáticos, é um negócio horrível, e a pessoa ela vai se distanciando de si mesma. É um processo muito triste, porque você vai se rebaixando, você busca atenção, fala comigo, por favor, me perdoa. Olha, não sei o que eu fiz, mas me perdoa, por favor, fala comigo. E o outro lá, daquele jeito, né? Então, a questão do tratamento de silêncio, eu preciso trazer um outro panorama para você. Quando esse silêncio acontece, para fazer uma distinção aqui. Quando é um abusador em relação à vítima, é tratamento de silêncio. Mas quando a vítima ela se posiciona para se calar perante os abusos de alguém, a gente chama isso de contato zero. Contato zero é a forma que a gente responde ao tratamento de silêncio. Então, é literalmente a gente responder o silêncio com silêncio. Exatamente. Exatamente. É o que a gente chama de contato zero. E quando o outro tenta falar, a gente é monossilábico. Ok, sim, tá. E a gente consegue se proteger dessa forma, porque é necessário que a gente tenha estratégias para lidar com esse tipo de situação. Uma coisa muito interessante, falando aqui de narcisismo, abusadores, né? Que é também a questão do pedra cinza, da pedra cinza, na verdade. Que é o seguinte, a pedra cinza é aquele negócio cinza, sem graça, sem nada, sem reação. E é assim que a gente vai agir num contexto onde o nosso emocional está em risco, nesse tipo de relação. Eu sou desinteressante, eu tento ser o máximo desinteressante possível. Fala alguma coisa, tratamento de silêncio, eu tô aqui, ó. Mas, Yuri, essa neutralidade, essa
questão de se posicionar assim, devolver o silêncio ou ser monossilábico, isso é fácil de fazer. É não. É não. Muitas, tem muito vídeo aí de profissionais de saúde mental falando como responder um narcisista, como fazer tal coisa, como fazer tal coisa, como se posicionar de verdade. Mas não é assim que a banda toca. Para que você tenha um real posicionamento, você precisa estar bem emocionalmente. Por isso que é muito importante você fazer terapia, você buscar se cuidar, você ter uma pessoa de fora para lhe orientar e que você possa perceber, peraí, eu estou num relacionamento ruim pra caramba, tá me maltratando, eu preciso ter alguém que me abra os olhos, que eu possa ter estratégias para fortalecer o meu emocional. E a partir daí é que você se posiciona. Por exemplo, se você está mal emocionalmente e um narcisista, um manipulador percebe que você tá devolvendo o silêncio ou você está fazendo contato zero, ele vai rir da sua cara. E ele vai rir, vai rir. E se você não tiver com um bom controle emocional, se você não tiver bem fortalecido, você vai chorar. Você chora. Eu vi isso diversas vezes. Pessoas que passam por relações abusivas ou com narcisistas, seja mulher ou homem, são pessoas oprimidíssimas. Não tem força emocional para dizer um não, para dizer um basta, um chega. Não tem como. Por isso que é necessário se fortalecer. Se fortalecendo, você consegue sair dessa. Então, meus queridos, essa é a perspectiva que eu queria dar para vocês sobre tratamento de silêncio. Quando você identificar isso em relação a amizades, a parceiros. Preste atenção. Preste atenção, porque isso é um indicativo gravíssimo de uma pessoa que é mal intencionada ou de uma pessoa que tem muitas feridas emocionais para resolver. Esse é o conteúdo sobre tratamento de silêncio. Se você gostou, deixa aí seu comentário, fala aí da tua experiência, alguma coisa, ou fala comigo lá na outra rede. Vai ser um prazer falar com você, certo? Então espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.